dia, boa tarde, boa noite, né? A partir aí do horário que vocês estão vendo, tá certo? Aqui quem vos fala é o professor Paulo, né, professor de Química, e hoje a gente vai aprender um pouco sobre nomenclatura de compostos orgânicos, certo? Pelo menos aquela parte introdutória onde a gente vai ver, saber identificar número de carbonos, tipo de ligação, certo? E a função a qual ele pertence para a gente dar um nome a essas estruturas, ok? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Funções orgânicas. Cada função orgânica é caracterizada por um grupo funcional. A nomenclatura oficial é desenvolvida pela IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada. Algumas substâncias ainda são identificadas por nomes consagrados, ou seja, nomenclaturas usuais. E a UPAC leva considerações ao número de carbonos, os tipos de ligações e a função a quem pertence. Então, a gente vai, para dar nome a uma estrutura, a gente precisa saber de três coisas. Primeiro, número de carbonos, certo, que aquela estrutura tem, tipo de ligação que ela está fazendo e a função orgânica com ela pertence, tá ok? A gente então vai ter um prefixo, um infixo, aqui no slide a gente vai chamar de parte intermediária, e o sufixo, que é justamente a terminaçãozinha do nome, ok? Então, quando a gente tem um carbono, então o nosso prefixo, ou seja, a parte inicial do nome é met, certo? Se a gente tem 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 ept e assim por diante, tá ok? Essa é a primeira parte, né, o prefixo. O infixo, ou parte intermediária, é quanto ao tipo de ligação que ele está fazendo. Se ele está fazendo ligações saturadas, o que, é que são ligações saturadas? Ligações simples, tá? Então a gente dá o nome de AN. Se a gente tem ligações insaturadas, né, uma dupla ligação, uma tripla ligação, certo? A gente vai dar, se ele tiver uma dupla, a gente dá o nome de en. Se ele tem uma tripla, nome de in, tá? Mas a gente pode ter duas duplas. Então, dien, três duplas, trien, 4, tetraen, e assim por diante, tá? Não tem o tetra aqui, mas só para critério de informação. Se a gente tiver duas triplas, diin, três triplas, triin. Se a gente tiver uma dupla e uma tripla, enin, certo? E daí a numeração onde essas ligações se encontram, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, tá? E por último, sufixo, ou seja, a parte final do nome dessas estruturas. Então a gente vai ter aqui hidrocarboneto. O que é um hidrocarboneto? É uma estrutura que só tem carbono e hidrogênio. Se só tem carbono e hidrogênio, terminação O, tá? Um álcool, terminação OL. O que é um álcool? É uma estrutura que tem um OH lá no final, ok? Um aldeído, então a terminação fica em AL. O que é um aldeído? É uma estrutura que tem um carbono fazendo dupla O e ligada a um hidrogênio, certo? Então o carbono que faz a dupla O está ligado a um hidrogênio, então caracteriza como aldeído. Cetona, então a terminação desse nome vai ser ona, certo? E o que é uma estrutura que tem uma cetona? É qualquer estrutura que tem uma dupla ligação O, mas que esse carbono que faz a dupla O obrigatoriamente estejam ligados a outros carbonos. Não pode estar ligado a um outro elemento, como o hidrogênio, por exemplo, ou qualquer outro elemento, tá? E por último aqui, pelo menos esses exemplos, né, a gente tem várias funções orgânicas, a gente vai estudar cada uma, tá certo? Aqui é só a critério de exemplificação mesmo. Ácido carboxílico, né, a terminação seria oico, tá certo? Mas quando é que é um ácido carboxílico? É quando eu tenho uma estrutura que tem um carbono que faz uma dupla O e ligada a um OH, certo? Carbono que faz dupla O e está ligado a um OH, a gente caracteriza como ácido carboxílico, tá? Vamos lá. Hidrocarbonetos, alcanos é o que a gente vai estudar primeiro, ou parafinas, param do grego pequena, mais afines, afinidade, pequenas afinidades, ou moléculas pequenas com afinidades. Aqui é só uma chargezinha, né? Relatório das Nações Unidas aponta emissões bovinas mais perigosas ao planeta que as emissões de CO2 dos carros. Qual a solução? Eles disseram que é colocar um catalisador aqui, né, ali nas flatulências dos bovinos. Brincadeiras à parte, tá, gente? Isso é um problema sério, tá? Essa aqui é uma chavezinha quanto ao aquecimento global, né? A gente sabe que as emissões de CO2, elas fazem com que a gente tenha um aquecimento aí questionado por uns, mas evidenciado pela maioria dos cientistas,
Enfim, vamos dar procedimento. A primeira estrutura que a gente tem aqui, ó, a estrutura é bem simples, né? Ela vai ter aqui uma quantidade de carbonos, os quais a gente vai ter que fazer essa contagem, vai observar o tipo de ligação que tem, e aqui eu já vou dizer para você que só tem carbono e hidrogênio, né? Então é o alcanos lá. Então a gente vai contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então a gente vai voltar lá naquela tabelinha e vai olhar quantos carbonos tem? 7. Qual o nome? Hepta. Certo, gente? Então aqui a gente, porque tem 7 carbonos, a parte inicial, ou seja, o prefixo, a parte inicial, certo, do nome vai ser hepta. Só tem ligações simples, então é an, heptan, certo? Olhei, só tem carbono e hidrogênio, a terminação O, então é heptano. É uma estrutura, essa molécula, o nome dela é heptano, ok? Se lá era heptano, como é o octano? Oct, quando é oct, quando tem 8 carbonos, certo? An, ligações simples. O é um hidrocarboneto, então só tem carbono e hidrogênio, entendeu? E assim vai, gente, ó. Oct, 8, né? An, ligações simples. E O, terminação. Então, essa daqui é a estrutura octano, ou seja, tem 8 carbonos, ok? Aqui um exemplo dela condensada, tá? Se vocês prestarem atenção, ó, o que está aqui dentro do parênteses, tem um 6 aqui no pezinho, ó, ou seja, está multiplicando quem está dentro. Então aqui eu tenho 6 carbonos, ó, 6 vezes 1, 6, e eu tenho 6 vezes 2, 12, então eu tenho 12 hidrogênios aqui no meio, tá bom? 6 carbonos com 2 que estão fora, 8, certo? E aqui eu tenho a forma de linha de ligação. Na forma de linha de ligação, cada quina dessa aqui, ó, cada extremidade, cada quina dessa aqui é representada pelo carbono, certo? Os hidrogênios aqui a gente não coloca, mas a gente vai ter que lembrar quantas ligações o carbono faz, tá? O carbono faz 4 ligações. Se aqui, ó, só está mostrando um traço, então é uma ligação simples, só está faltando, ou melhor, só está fazendo uma. Então, se ele faz 4, está fazendo uma, faltam 3. Esses 3 aqui serão completados com hidrogênio. Ou seja, eu sei que aqui tem um carbono e 3 hidrogênios. Tem que saber disso, tá, gente? Então, aqui seria essa partezinha final aqui, tá? E esse do meio aqui, ó. Então, ele vai estar fazendo uma, duas. Ou seja, ele está fazendo 2 ligações. Se está fazendo 2 ligações, o carbono faz 4, então faltam 2. Essas 2 é o quê? Hidrogênio. Então, isso aqui, tá? E assim por diante, ok? Alcenos ou alefinos. Óleo, né, do grego óleo, mais afinos, afinidades. São hidrocarbonetos alifáticos insaturados. O que são alifáticos? Né? Hidrocarbonetos, carbono e hidrogênio. Alifáticos é qualquer estrutura que aberta ou fechada, certo? Que não tem anel aromático. A gente vai ver o que é um anel aromático mais para frente, quem não lembrar. Insaturados, que tem pelo menos uma dupla ligação, tá? Dupla ou tripla. Aqui alcenos, então vai ser dupla, tá? Muito bem. Então a gente vai ter aqui a nossa primeira estrutura, ok? Onde eu tenho dois carbonos e eu tenho uma ligação dupla. Então, se eu tenho 2 carbonos, qual é o nome que eu dou? Muito bem, já olhou lá na tabelinha? Et, não é isso? Et. Então, se eu tenho uma dupla, en, não é isso? Só tem carbono e hidrogênio com a terminação O. Eteno, não é isso, gente? Olha lá, et, 2 carbonos, en, ligação dupla, O, terminação porque só é carbono e hidrogênio, certo? Ok, aqui ali falando, né, sobre a localização da dupla ligação, que é que a gente vai ver aqui, tá bom? Aqui eu tenho uma estrutura que tem uma ligação dupla, certo? No início, tá? Então a gente vai primeiro fazer a contagem, já tenho 4 carbonos. Se tem 4 carbonos é but, né? Só que tem um porém. Como é uma estrutura um pouco maior, a gente tem que identificar onde é que está localizada essa dupla ligação. Obrigatoriamente, a gente vai dar a numeração a esses carbonos e obrigatoriamente essa numeração tem que dar o menor número possível para a dupla ligação. Então, por exemplo, se eu vou dar uma numeração para esses carbonos, eu não poderia começar a numeração com 1 aqui do lado direito. Obrigatoriamente tem que começar pelo lado esquerdo. Por quê? Porque é o lado mais próximo da dupla ligação. Então vai ser 1, 2, 3, 4.
Então, para eu dar a menor numeração para a dupla ligação. Porque quando eu for dar o nome dela, eu tenho que identificar onde é que está a dupla ligação. Tá bom? Então, vamos dar uma olhadazinha. 4 boot, em, certo? E a terminação O. Então, a gente vai aqui, ó. 1, 2, 3, 4. A gente vai dar a numeração a esses carbonos, certo? E a dupla ligação, ele começa no carbono 1, tá? E termina no 2. Então, a numeração dele é 1. Né? Então, seria boot 1, eno, não é isso? Boot 1, eno. Lembrando, esse 1 pode vir aqui na frente. Não é obrigatoriamente ele vir aqui onde está o en, tá? Pode ser um buteno também, que a gente já identifica onde é que é a dupla ligação, tá bom? Perfeito. Aqui é a mesma estrutura, só que mudou de lugar a dupla ligação, certo? Ele era no carbono 1, passou a iniciar no carbono 2, tá? É a mesma coisa que a gente vai, mesmo nome que a gente vai dar, 4 carbonos but, só que aqui vai ser but 2-eno ou 2-buteno, ok? Ok, perfeito. E o nome? But 2-eno ou 2-buteno. Lembrando, but porque tem 4 carbonos. O 2 é onde está iniciando a dupla ligação. O en por conta da dupla ligação, né? E o O, a terminação, porque na estrutura só tem carbono e hidrogênio. Perfeito? Alcinos. Alcinos são hidrocarbonetos alifáticos insaturados. Hidrocarbonetos, carbono e hidrogênio, alifáticos, estruturas abertas ou fechadas que não tem anel aromático, insaturada que tem pelo menos uma dupla ou uma tripla ligação. Aqui, né, no caso do alcinos, é uma tripla ligação. Perfeito, isso daqui é o acetileno, tá certo, gente? O acetileno é um gás utilizado para corte em maçaricos, certo? Largamente utilizado na indústria. A gente corta chapas metálicas muito grossas com isso aqui. E a chama desse cara aqui chega até 3.200 graus Celsius. Muito quente, muito quente. Estima-se que a temperatura do Sol é em torno de 3.000 graus. Ele está acima disso aí, certo? Beleza. Então, a gente tem aqui um alcino, certo? E a gente vai fazer aquela mesma forma de dar nome, tá? A gente vai contar quantos carbonos tem, né? Nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5. Se tem 5 carbonos, o nome é pente, certo? Só que para dar onde está a dupla, no caso a tripla ligação, a gente não pode começar do lado esquerdo, tem que começar, nesse caso, do lado direito. Por quê? Porque é o lado mais próximo da tripla ligação. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, aqui seria pente, né? Que é 5 carbonos, 2 in e a terminação O. Por que O? Só tem carbono e hidrogênio na estrutura, então um alcano, não é isso? Nesse caso, um alcino, porque tem a tripla ligação. Ok, pente, in, O, certo? E lá a numeração, 1, 2, 3, 4, 5. E por último o nome, pente 2 ino, certo? Sempre iniciando essa numeração aqui do carbono pelo lado que der a menor numeração possível, certo? Para a dupla ligação. Ok. Alcadienos, certo? Muito bem. Alcadienos são estruturas que têm pelo menos 2 duplas, né? Então a gente vai ter, ó, tá um pouquinho deslocado, ó, esse 1 é desse primeiro carbono aqui, esse 2 é daqui, o 3 é daqui, certo? Então eu tenho uma dupla no 1 e uma dupla no 3, tá certo? Se eu tenho 6 carbonos, certo? O nome é X, tá? Eu vou identificar onde estão as duplas ligação, que seria 1,3, ou seja, inicia uma no carbono 1 e a outra inicia aqui no carbono 3, tá? Dien, e a terminação O, porque só tem carbono e hidrogênio. Então, seria X 1,3 dieno, ok? 6. Então, se tem 6 carbonos é X, 2 duplas dien, ok? E a terminação O. E o nome do composto é X 1,3 dieno. Professor, e esse A? Esse A ele não é obrigatório ser colocado, certo? A gente coloca para ter uma fluência no nome, mas não é obrigatório. A gente coloca querendo ou não, tá bom? E lembrando, esse número 13 pode vir também aqui na frente. Então, seria
1,3-hexadieno, ok? Aqui é só outra estrutura, né? But. Por que but? 4 carbonos, certo? 1,3-dieno. Opa, então eu tenho uma dupla ligação no carbono 1 e outra no carbono 3. E a terminação? O. Por quê? Porque é um hidrocarboneto, né? Nesse caso, um alcino, né? Vamos lá. 4. But, porque tem 4 carbonos. Dien, porque tem 2 duplas. E O, porque é um hidrocarboneto, certo? Só tem carbono e hidrogênio. E quando a gente for dar o nome da estrutura, né? Ou melhor, mostrar a estrutura, seria esse formato dela aqui. Carbono 1, 2, 3. Então a dupla começa no 1 e no 3 aqui, tá bom? Perfeito. Vamos nós. Ok. Propino e propadieno. Propino, prop. Por quê? Porque tem 3 carbonos. 1, 2, 3. In, por conta que tem uma ligação tripla. E o O só tem carbono e hidrogênio. É um alcano, né? Nesse caso um alcino, um hidrocarboneto, ok? E aqui eu tenho 2 duplas. Então, prop, porque tem 3 carbonos. O A só para fazer ligação. Dien, né? Por que di? Porque eu tenho 2 ligações duplas. E a terminação O. Hidrocarbonetos cíclicos ciclanos, não é isso? Vamos lá. Aqui eu tenho uma estrutura, né? Forma de linha de ligação. Cada quina dessa é um carbono. Se a gente for fazer a contagem, a gente vai ter 5 carbonos. Só tenho uma linha em cada lado aqui, ó. Só tem uma linha, certo? Então ele só tem ligações simples, né? E aqui eu só tenho carbono e hidrogênio. Como é que eu sei disso? Se eu tivesse qualquer outro elemento aqui, obrigatoriamente eu tenho que colocar, tá? Se tivesse um oxigênio, por exemplo, eu tenho que colocar o OX. Se tivesse um nitrogênio, um N, por exemplo. Se não tem, então é só carbono e hidrogênio. Se eu tenho 5 carbonos, o nome é pente, certo? Só tem ligação simples an e a terminação O, porque só tem carbono e hidrogênio. Mas aqui eu não tenho extremidades livres, ele está fazendo um ciclo, está fechada essa molécula. Então, obrigatoriamente, porque ela está fechada, eu tenho que dar um nomezinho inicial. O nome inicial é ciclo. Então, ciclopentano, certo? E a forma de dar o nome é igual àquelas que a gente vinha fazendo. A única diferença é por conta que, por ela ser fechada, a gente coloca o nome ciclo na frente, ok? Então, ciclopentano. Então, aqui a gente tem uma estrutura que tem uma dupla ligação, certo? Tem 8 carbonos. Octano, de octano, né? Oct. Tem uma dupla, então é en. E só tem carbono e hidrogênio, terminação O. Por que só tem carbono e hidrogênio, professor? Porque se tivesse qualquer outro elemento, a gente tinha que identificar aqui, certo? 8 carbonos, o nome, olhando lá na tabela, é oct. Tem uma ligação dupla, o nome de ligação dupla é en. Professor, não precisa identificar em qual carbono tá? Nesse caso não, porque a numeração a gente sempre vai começar do carbono 1, ou seja, onde inicia a dupla ligação, ok? Então 8 octa, uma dupla en, a terminação O. Por ele ser fechado, lembrando, vem o nome ciclo na frente, né? Cicloocteno, perfeito? Ok. Vamos para a parte dos aromáticos, tá certo? Quando eu falei em aromático lá, eu estava falando justamente desse anel benzênico aqui, tá, gente? Só lembrando, o benzeno ele tem uma dupla ligação, uma ligação simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, ou seja, duplas alternadas entre dupla e simples. Mas aqui não está mostrando, professor, tem um círculozinho aqui no meio. Então, esse daqui, o benzeno, ele faz um fenômeno que se chama ressonância, tá certo? A ressonância é o fato de que onde tem uma ligação dupla vai ser rompida e onde tem uma simples vai ser feita uma dupla. E ele fica fazendo essa quebra e essa formação de ligação simultaneamente, sem parar. Para quê? E por quê? Ele tem tensões. Essas ligações que o benzeno tem são ligações muito tensionadas, certo? Então, tem muita energia ali acumulada. Então, para ele liberar essa energia, ficar uma molécula mais estável, ele faz esse fenômeno da ressonância, ele faz uma certa liberação de energia ali e não fica acumulando. Então, ele obtém estabilidade fazendo a ressonância. Tá? Para dar nome a essas estruturas, ele não segue nenhuma daquelas regras que a gente viu.
certo? Se tem um anel só aromático, o nome é benzeno, ok? Se tem 2, naftaleno. Se tem 3, é antraceno, tá? Gente, nossa aula acaba aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês, certo? Posteriormente estarei enviando algumas atividades que vocês irão poder responder justamente após a exibição desse vídeo, tá? Todos fiquem com Deus e até a próxima aula.